E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai compartilhar com vocês a nossa experiência utilizando pela primeira vez uma TV com tecnologia Ambilight. E caso vocês não conheçam a tecnologia Ambilight, basicamente são luzes de LED que ficam na parte de trás da TV e ficam ali iluminando o nosso ambiente de acordo com a imagem que está passando ali na tela. É importante mencionar que essa televisão é uma TV da Philips, modelo PUG 7906, e esse vídeo aqui vai ser mais focado no Ambilight em si, tá pessoal? E lembrando também que assim que essa televisão ou qualquer outra TV ou produto aparecer de fato com bom preço, com um bom desconto, a gente sempre vai avisar vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. O link vai estar aqui embaixo, caso vocês queiram entrar e participar. E lembrando que é de graça para vocês entrarem lá, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Então, e também lembrando que o apoio de vocês é extremamente importante, dando gostei, deixando um comentário e também se inscrevendo no canal, e a gente agradece muito o apoio de vocês. Mas enfim, pessoal, voltando agora aqui para a televisão, o que a gente pode dizer da nossa experiência em relação ao Ambilight nessa televisão da Philips? Primeiro é preciso deixar claro que de fato a tecnologia funciona e realmente é algo muito legal de se ver no ao vivo, e inclusive dependendo do que você está assistindo, as luzes inclusive criam um efeito que é até bem impressionante, eu diria, especialmente quando você está assistindo algo que tenha muita transição de cor, porque nesses momentos a televisão consegue criar de fato um efeito muito bom e impressionante, inclusive diria eu. Nós também testamos essa TV em uma parede de fundo branco e também testamos com um fundo cinza mais escuro para ver basicamente como é que a televisão iria se comportar, e ficou muito bom nas duas paredes. Eu pessoalmente até preferi um pouco mais na parede cinza, porque como as luzes de LED são até que bem fortes, a parede branca tinha a tendência de refletir muito as luzes de LED, causando uma luz até que exagerada no meu ponto de vista, então por isso eu até preferi um pouco mais ali a parede cinza. Aproveitando que eu falei ali agora sobre a força das luzes de LED, vale a pena dizer que vocês também podem configurar ali as luzes de LED, vocês podem alterar, por exemplo, entre diferentes modos, como por exemplo, modo padrão, vívido, game e natural. E além disso, se você preferir, vocês podem deixar as luzes de LED sempre numa cor fixa, como por exemplo, sempre verde ou sempre vermelho, por exemplo. Entre os modos que a TV disponibiliza, eu pessoalmente preferi ou o modo natural ou o modo game, porque no modo natural e no modo game, de acordo com os nossos testes, as luzes do LED eram menos intensas e pelo menos para mim deixava a experiência mais confortável de assistir e também mais realista. Daí alguém pode perguntar, como assim mais realista? Isso acontece pelo seguinte motivo, pessoal. Quando a gente está utilizando esse recurso do Ambilight, as luzes de LED atrás da televisão sempre ficam acesas. Então, mesmo que você esteja vendo um conteúdo que é mais escuro, ainda assim as luzes de LED vão ficar atrás iluminando o seu ambiente. Por isso que eu achei melhor colocar ou no modo natural ou no modo game, porque assim, dessa forma, quando você está assistindo conteúdo que é mais escuro, as luzes vão ficar mais escuras, combinando mais com o que você está assistindo. Então por isso eu disse que fica de certa forma mais natural e mais realista também quando a gente coloca no modo ou natural ou no modo game. Além disso, vocês também têm a opção de controlar individualmente a intensidade do brilho e da saturação da cor, se você preferir. E além disso, você pode avisar a televisão se o seu fundo ali na sua parede, no caso, é uma parede branca, se é uma parede cinza, se é uma parede verde, e avisando isso para a televisão lá no menu dela. Dessa forma, as luzes do Ambilight vão se comportar de acordo com a cor da sua parede, algo que eu também achei bem legal. Ainda sobre as configurações, é legal mencionar que o controle remoto da TV tem um botão para acessar as configurações do Ambilight, e quando a gente clica no botão, ele inclusive acende uma luz, algo que particularmente eu achei bem legal. A única coisa que eu achei meio estranha é que quando a gente clica nesse botão, a gente é direcionado para a área onde a gente escolhe ali o modo do Ambilight, né? Se é vívido, se é padrão, se é game e tal. E também você consegue colocar ali na televisão um fundo sempre vermelho, um fundo sempre verde, por exemplo. Entretanto, se você quiser configurar manualmente a intensidade do brilho, da saturação, ou mesmo avisar a televisão qual é o fundo ali da tua parede, tu tem que acessar um outro menu, o que eu achei meio estranho, porque acabou tirando um pouco da praticidade que daria esse botão no controle remoto. Mas enfim, é só um detalhezinho mesmo. Acho que o ideal mesmo seria se todas as configurações fossem acessadas pelo aquele botão ali no controle remoto, mas enfim, é só um detalhe mesmo.
Também acho que vale a pena mencionar que as luzes de LED atrás da televisão estão posicionadas dos dois lados, do lado direito e do lado esquerdo, e também na parte de cima da TV. Apenas na parte de baixo que a gente não tem ali as luzes de LED presentes. A gente também fez os testes em ambientes iluminados, com a luz acesa, e vale a pena mencionar que mesmo com a luz acesa ainda é possível ver os efeitos ali do Ambilight, porque como eu já mencionei, as luzes de LED até que são bem fortes. Obviamente que vendo com a luz acesa o efeito não é tão impressionante assim, mas ainda é possível identificar. Mas vamos agora para o principal, pessoal. Será que vale mesmo a pena ter uma televisão com Ambilight? Será que realmente ajuda na experiência? Será que ajuda ali na nossa imersão com o conteúdo que a gente está assistindo? Afinal de contas, vamos lembrar que o marketing da Philips diz que o Ambilight, ali, uma das principais vantagens seria aí ajudar na imersão do conteúdo que a gente está assistindo. Então vamos lá. Primeiramente, entre ter uma televisão com Ambilight e não ter uma televisão com Ambilight, particularmente eu acho que é mais interessante ter. Afinal de contas, mesmo que você teste e não goste, é sempre bom lembrar que você pode desligar completamente o recurso, então dessa forma a televisão voltaria a ser uma televisão normal, digamos assim. Mas na prática, pessoal, será que esse recurso realmente ajuda na experiência? Será que realmente ajuda na imersão? Olha, pessoal, eu diria que isso vai variar muito de pessoa para pessoa e depende muito do gosto pessoal de cada um. Algumas pessoas provavelmente vão adorar o recurso e vão achar super incrível, entretanto eu também imagino que algumas pessoas talvez não gostem tanto. Talvez algumas pessoas achem que as luzes de LED servem mais para distração do que ajudar na imersão em si, sabe? Então isso é algo que pode variar muito de pessoa para pessoa, dependendo do gosto pessoal de cada um. Eu acredito que através desse vídeo que vocês estão vendo e das imagens que vocês estão vendo, vocês conseguem ter uma ideia melhor se esse é o tipo de tecnologia que vocês gostariam ou não aí de ter na sua televisão. Pelo menos espero que esteja servindo aí para ajudar vocês. Pessoalmente falando, como eu já mencionei aqui, o efeito causado pelo Ambilight é de fato incrível dependendo do efeito que você está vendo. Entretanto, se essa televisão fosse a minha televisão de uso pessoal, eu devo confessar que possivelmente em alguns conteúdos, como por exemplo filmes de terror ou jogos de terror, eu provavelmente deixaria o recurso desligado. Em outros tipos de conteúdo, talvez eu até utilizasse, entretanto, muito provavelmente eu deixaria o brilho bem fraco, pois eu, pessoalmente, prefiro que o Ambilight tenha um efeito mais suave por trás da televisão, pois se eu deixo o brilho muito forte, de fato, pelo menos para mim, pode acabar sendo uma distração. Mas daí essa é só a minha opinião e, como eu falei, pode depender do gosto pessoal de cada um, e como eu mencionei, eu espero que esse vídeo aqui esteja ajudando vocês, para vocês verem se esse é o tipo de coisa que vocês gostam ou não aí de ter na sua televisão. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam aí do Ambilight? Pelo que vocês viram nesse vídeo, é o tipo de coisa que vocês gostariam de ter na televisão de vocês? E se por acaso alguém aí já tiver experimentado uma televisão com Ambilight, deixe o seu depoimento aqui embaixo no campo de comentários para estar ajudando outros usuários também. E lembrando que se vocês gostaram do vídeo, o apoio de vocês aqui é fundamental. E também lembrando que assim que essa ou outras televisões aparecerem de fato com boas ofertas, com um bom preço, a gente sempre vai avisar vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. O link vai estar aqui embaixo no campo da descrição para vocês entrarem, lembrando que é de graça para participar. Mas de forma geral, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu quem acompanhou até aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.